programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Estamos aqui de novo para desfrutarmos de mais provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: a testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Provérbios capítulo 14, versículo 25. E o título de hoje diz assim: a testemunha verdadeira livra almas. Vamos para o texto. Não é raro ouvirmos de caso de inocentes sendo condenados porque as testemunhas confundiram os suspeitos com os autores dos crimes. Um testemunho equivocado pode custar a vida de uma pessoa ou vários anos de liberdade. Portanto, é extremamente importante que uma testemunha seja fiel. O Novo Testamento foi escrito mediante muitas testemunhas que presenciaram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, as quais narraram com precisão os fatos que entre eles se realizaram, conforme transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Lucas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Após a ressurreição, Cristo se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos 1, do 2 ao 3. Pedro reforça que os apóstolos não nos deram a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas eles foram testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 2 Pedro 1, 16 e 17. Esse é o Evangelho da nossa salvação que ouvimos e pregamos, transmitido pelas testemunhas fiéis e idôneas. Podemos salvar almas com o nosso testemunho? Vamos salvar vidas? Amém. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. A nossa leitura bíblica está em João, capítulo 1, versículo 51, João 6, versículo 29, e João 7, dos versículos 25 ao 32, e João 14, versículo 10. 2 Coríntios 5, do 1 ao 7, e 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Ler com oração. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 18. Andar pela fé. No livro de Deuteronômio, há uma passagem em que Deus promete levantar um profeta para Israel.
referindo-se à vinda do Senhor Jesus. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19. O profeta de Deus, o canal que o Senhor usa para falar sua palavra, não tem liberdade de falar o que é propriamente seu. A palavra profética não é a palavra de um homem, mas é a palavra que provém de Deus. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Se não aceitarmos, não aceitaremos o próprio Deus. O Senhor Jesus jamais falou algo de si mesmo. Pelo contrário, o Pai que estava nele é quem falava. João 14, 10. A palavra que o Pai falava nele realizava a obra de Deus. 6, 29. Por isso o inimigo ataca a palavra profética, com perseguições e mentiras, tentando confundir nossa mente. Ele sabe que a palavra de Deus realiza sua obra. Por isso tenta confundir-nos, colocando dúvidas em nossa mente e induzindo-nos a andar segundo o homem natural, cheio de crítica e questionamentos. Por esse motivo, não devemos andar pelas coisas que se veem, mas pelas que não se veem. 2 Coríntios 4, 18. Jesus não veio por sua própria vontade, mas em obediência ao Pai que o enviara. João 7, 25 a 29. O enviado de Deus não tem liberdade de falar ou fazer algo de acordo com sua vontade, mas deve falar e fazer o que Deus quiser. Era a liderança judaica que perseguia Jesus, não o povo judeu. Muitos dentre o povo creram que Jesus era o Cristo, mas os fariseus e os principais sacerdotes, tomados de inveja, enviaram guardas para prendê-lo. João 7, versículo 30 a 32. Por isso, Jesus disse: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não achareis, também aonde eu estou, vós não podes ir. Versículos 33 e 34. A última frase é um enigma. Se Jesus estava fisicamente naquele lugar, por que disse que os outros não podiam ir? Onde Jesus estava? O versículo a seguir nos revela: Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14, 3. Então, onde estava o Senhor? Leiamos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava no Pai o tempo todo. Cristo precisava morrer, realizar a obra de redenção e ressuscitar para então receber os discípulos onde ele estava, isto é, no Pai. Jesus é o caminho que introduz no Pai o que nele crê. Ele disse a Filipe: Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das obras. João 14, 10, 11. Hoje, por meio de Cristo, nós também estamos no Pai. Entretanto, quando Jesus disse isto, os judeus não entenderam. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? A vez de me procurar-me não achareis. Também aonde eu estou, vós não podes ir. João 7, 35 e 36. Aqui temos mais uma prova de que o homem natural não consegue entender nem aceitar as coisas espirituais. Quando Deus criou o homem, soprou seu fôlego de vida naquele corpo de barro, ainda inerte, e a partir daí o homem tornou-se alma vivente. Esse sopro de Deus se tornou espírito do homem. Nosso espírito não foi criado a partir de algo terreno, mas veio da eternidade do sopro de Deus. Por essa razão, nossa alma também é eterna.
Temos o corpo exterior para viver na terra e tocar as coisas físicas, mas no âmago somos formados pelo que é eterno. Hoje estamos limitados por esse corpo, que na verdade é uma habitação temporária, 2 Coríntios 5:1. Por isso, embora limitados, condicionados a viver apenas pelo que vemos, saibamos que possuímos dentro de nós algo eterno, de outra dimensão. Quando nascemos de novo, nascemos do alto, e agora temos Cristo morando em nós. Cristo é a escada que faz a ligação das coisas terrenas com as celestiais. João 1:51. Não precisamos restringir-nos a viver aqui embaixo, mas podemos subir pela escada que é Cristo. Aprendamos a viver no Espírito. É preciso cuidar bem de nosso corpo hoje, mas muito mais necessário é cuidar do que é eterno. 2 Coríntios 5:2-4. A maior parte dos cristãos já passou pela morte e está aguardando a ressurreição quando Cristo voltar. Nós, entretanto, temos a oportunidade de não passar pela morte, mas ser arrebatados vivos e ter nosso corpo transfigurado na volta do Senhor. Se Deus tiver misericórdia de nós e se andarmos por fé, realizando sua vontade, poderemos ter esse privilégio. Que é andar por fé? É andar pela palavra. Deus fala, eu obedeço e ando. Fazemos imersão na palavra para inculcá-la dentro de nós e deixar que ela trabalhe em nossa pessoa, dando-nos a direção do Espírito. Isso é andar por fé. Em Hebreus lemos, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. 11:1. Quando cremos na palavra, ela nos leva para outra esfera, a esfera das coisas invisíveis. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A realidade está nas coisas que não se veem, porque tudo o que é visível proveio de coisas invisíveis. Deus está nas coisas invisíveis e, a partir daí, criou as coisas visíveis. Estamos muito condicionados a viver pelas coisas físicas, visíveis, palpáveis, acostumados com a lógica e racionalidade humanas. Ao contatar o que é espiritual, nossa tendência é insistir em usar a lógica humana, ou seja, tentar servir a Deus com os moldes do homem natural. A conversa do Senhor com Nicodemos ressalta que o homem natural não consegue compreender nem seguir as coisas de Deus. Precisamos deixar o que é natural de lado e agir como nascidos do Espírito, vivendo por fé e não pelo que vemos. Esse é o viver que fará de nós vencedores. Ó Senhor Jesus, escreva a frase que mais tocou seu coração e ore de acordo com o texto acima. Amanhã nós voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário às 6 horas da manhã. Jesus é nosso amado Senhor. Tuas são palavras, chove sobre mim. Estamos aqui iniciando nossa leitura bíblica, dia 5 de maio. Seja bem-vinda, você que está chegando agora, ligou o seu rádio e está desfrutando com a gente aqui. Você que é da região de Caetité, da Bahia, você que todos os dias lê a Bíblia com a gente e desfruta de todos os nossos quadros, né? Nós agradecemos a sua presença, a sua audiência. É você que nos encoraja todos os dias a estar firmes aqui, levando a palavra do Senhor a toda a terra. Amém? Você também que ouve a nossa programação, está nos ouvindo, um grande abraço para você também. Deus abençoe você, sua família, seu trabalho. E todas as pessoas que estão à sua volta possam estar desfrutando também das riquezas insondáveis de Cristo, né? Muito bem, amadas irmãs, né? Tecnologia nos aproximando umas das outras, né? Nós cristãs,
que amamos o Senhor, não é suficiente só darmos as nossas mãos, né? Você imagina uma roda, né? Todo mundo de mão dada. Nós estamos numa guerra, né? Nós agora precisamos dar mais um passo e precisamos amar mais, nos aproximar mais umas das outras. Precisamos estar abraçadas, amém? Para não dar brechas para o inimigo. Então, ele está todo o tempo, né? Tentando causar confusões no nosso meio, né? Discórdias, trazendo palavras diferentes, né? Palavra que o Senhor tem falado para nós nos tempos atuais. E por isso, se nós estivermos abraçadas, nós vamos estar protegidas, né? Então, sigamos em frente, porque o Senhor está às portas e nós queremos entrar no reino milenar, nas bodas do Cordeiro e vencermos, né? Sermos as vencedoras, amém? Grande é o exército das mensageiras. As donas de casa repartirão os despojos, amém? Então você que está na sua casa pode lutar sim contra o inimigo e vencê-lo todos os dias. Então, dona de casa, está chegando a hora da gente repartir os despojos, porque a guerra vai ser ganha e nós vamos receber o galardão, amém? Oremos ao nosso Deus e na sequência vamos dar início à leitura bíblica de hoje, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque hoje nós temos nas nossas mãos a Bíblia e podemos conhecê-la, podemos também comê-la, desfrutando dessa palavra como o pão vivo que desceu do céu para nós. Senhor, encha o nosso coração, nossa consciência, nossa mente, vontade e emoção com a sua palavra, com a sua verdade, para que a gente não se desvie dos seus caminhos, também nem caia nas armadilhas do inimigo, nas vãs sutilezas das tradições dos homens. Senhor, possa nos guardar puro o nosso caminho e o nosso coração. Abençoa também a nossa família, né? A família das irmãs. Todos os dias nós pedimos isso a Ti. Livra-nos do mal e nos dê o pão de cada dia. Não nos deixe ansiosos por nada, porque o Senhor é dono de tudo e cuida de nós. Muito bem, irmãs, estamos iniciando a leitura bíblica de hoje. Quero fazer uma breve revisão sobre os capítulos 19 e 20. Ontem eu não tive tempo para compartilhar com vocês. Você viu que esse levita, ele tem algo em comum com o levita do capítulo anterior, né, que serviu a casa de Mica como sacerdote. Esse levita, da história do capítulo 19, estava vivendo ao lado do Monte Efraim e tinha ligação com Belém de Judá. Então, ambos levitas, nós sabemos que a casa de Levi é para servir o Senhor. E na história do capítulo 19, esse levita casou-se com uma mulher e ela tinha uma posição inferior, ela era concubina. Aqui não é dito o nome do levita, né? Como também acontece com quase todos os personagens dessa história. E isso ressalta o fato de que este episódio não foi singular, e sim característico de todo este tempo sem lei. Algo bastante curioso aqui, né? Nós não sabemos o nome do levita, nós não sabemos o nome da concubina dele, também não sabemos o nome do sogro dele, também não sabemos o nome dos homens que violentaram a concubina e também não sabemos o nome do velho homem que ajudou, que os hospedou em Gibeá, certo? Então, todos os personagens aqui estão sem nome, então mostrando que este era um tempo sem lei. Vamos falar um pouco sobre essa mulher, essa concubina. Ela deixou seu marido porque se aborreceu dele. Certamente eles se desentenderam e ela então resolveu voltar para a casa dos seus pais.
Mas naquela época não era permitido a mulher se divorciar do homem, certo? O homem poderia se divorciar da mulher, mas o contrário não era permitido. Mas ela fez assim, voltou para casa, né? Se separando do marido. Mas finalmente, depois de 4 meses, o levita foi tentar persuadi-la a voltar com ele. E o pai da moça ficou feliz em vê-lo, né? Ele deu uma recepção calorosa, como era de costume no Antigo Oriente. Quando você queria receber bem uma pessoa, na chegada dela tinha vários dias de festa para comemorar a sua chegada, né? E o pai da moça quis fazer isso, recebê-lo de uma maneira bem alegre, festiva, né? Então, na manhã do 4º dia, o levita estava ansioso para ir embora para casa, voltar para Efraim. Mas o seu anfitrião, o seu sogro, o deteve com mais ofertas de hospitalidade. E ele ficou numa situação difícil, porque era indelicado ele rejeitar essa hospitalidade, né? Então, ele pediu para que ele ficasse um pouco mais e ele, por causa da cultura, seria indelicado ele recusar, né? Então, ele ficou mais uma noite. Mas, no outro dia, o anfitrião ainda insistia para que ele ficasse mais uma noite. Mas ele não quis, né? Já era tarde e por isso ele saiu tarde. O levita não quis entrar em Jerusalém, então eles procuraram uma cidade mais próxima para entrar, para pernoitarem, e entraram em Gibeá. Quando eles chegaram em Gibeá, já estava escuro e eles ficaram na rua da cidade. Então, de acordo com o costume do Antigo Oriente, né, ali os estrangeiros podiam esperar receber hospitalidade, porque era costume, era hospedar, né, os estrangeiros. Mas ninguém ofereceu hospitalidade para ele, então ele ficou ali na praça, né? E porque ele estava ali na praça, passou um homem idoso que estava voltando do trabalho, né? E, coincidentemente, ele também era do Monte Efraim, da mesma cidade que o levita morava, né? Mas ele morava em Gibeá. E porque eles tinham isso em comum, ele quis hospedá-lo, né? Então, o homem idoso insistiu para que fossem para sua casa e não passassem a noite na rua. Então, isso sugere que ele sabia que as coisas não eram como deveriam ser em Gibeá. A rua, dentro dos muros da cidade, deveria ser um lugar seguro. Mas ele conhecia o caráter, né, a situação do povo de Gibeá. E eles quiseram, já tarde da noite, eles estavam se alegrando, né, na casa desse senhor idoso, né, que os acolheu. Eis que homens de Belial, né, ou seja, homens malignos, eles fizeram uma proposta para o dono da casa, igual a que nós vimos em Sodoma e Gomorra. A condição moral deles equivalia àquela época de Sodoma e Gomorra. Então, eles queriam abusar do homem, né? E o que o homem idoso fez? A mesma coisa que Ló, né? Ó, tem 2 mulheres aqui, eu vou dar elas para vocês, vocês façam o que vocês quiserem com elas, mas com eles vocês não vão me tocar não, né? Aí então ele ofereceu a filha e a concubina, mas ele não deu a filha, ele deu só a concubina, certo? E aconteceu que essa concubina provavelmente foi muito violentada e veio a falecer, né? Então o levita ficou horrorizado com o que fizeram com a sua concubina. Então ele voltou para Efraim, pegou um cutelo, dividiu em 12 partes. O que ele está fazendo aqui também lembra o que Saul fez, né? Em 1 Samuel, capítulo 11, 7. Saul cortou um par de bois em 12 partes e as distribuiu entre as tribos. Isso mostra que este ato incluía uma maldição implícita. Então, aqueles que não respondessem à convocação poderiam esperar um destino semelhante. Então, todos que viram a horrível mensagem concordaram que tal ultraje exigia uma resposta. Esse levita fez exatamente o que Saul fez quando convocou todo o povo de Israel para lutar ao seu lado, né? E eles se sentiram obrigados a obedecer. Agindo dessa forma, o levita estava exigindo punição para aqueles que mataram a sua concubina, né? E assim
todos os líderes receberam uma parte dessa mulher, coisa que eles não viram em lugar algum, em toda a história, eles nunca tinham ouvido alguém fazer algo semelhante, né? A não ser o caso de Saul, que matou os 2 bois, exigindo uma posição dos israelitas, né? Então, eles se sentiram obrigados a tratar com essa situação. Cabeças das 12 tribos de Israel se reuniram e acharam justo punir aqueles que mataram a concubina. Só que eles chegaram em Gibeá, pediram para que entregassem os assassinos da mulher, mas os líderes não entregaram. Então, eles consultaram o Senhor. Então, aí está o ponto positivo da história, né? Eles consultaram o Senhor e eles tendo a resposta do Senhor, que era para ele punir os da cidade de Gibeá, então eles assim o fizeram. E por mais uma vez consultaram o Senhor e o Senhor autorizou, né, a punição contra todo o povo de Gibeá. Sendo assim, eles perseguiram os benjamitas e mataram, mas 600 homens fugiram para as cavernas, e esses conseguiram se livrar das mãos dos filhos de Israel. Hoje nós vamos ler a sequência dessa história, capítulo 21. Esposas para os benjamitas. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. Como toda a cidade foi destruída, só sobreviveram os 600 homens da tribo de Benjamim que fugiram para as cavernas. Então a tribo iria acabar, né? Toda a descendência dos benjamitas. Então eles fizeram entre eles um acordo de que nenhuma das tribos daria mulher em casamento para esses 600 homens que sobreviveram. Versículo 2. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente e disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas, e os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma das nossas filhas. E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade ao fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então, toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom. Eles fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido conservadas com vida. Porém, não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram,
pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si. E então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenham pena deles, por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para sua tribo, para sua família e para sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Esse livro de Juízes termina mostrando a condição que eles viviam. Não havia um líder, um rei em Israel, não havia um profeta em Israel ou um juiz na época, e por isso cada um fazia o que queria. E por esse motivo, eles fizeram isso, né? Foi feita uma convocação para que de todas as tribos lutassem contra Gibeá, mas uma das tribos não compareceu a essa convocação. E isso era considerado como deserdado, né? A pessoa não quis ir à guerra, então ela ficou ali, ela foi condenada por não ter obedecido à convocação. E eles então lutaram e mataram todos os homens e as suas esposas, né? Mas as mulheres virgens foram conservadas. Eram 400 mulheres virgens e tinha 600 homens da tribo de Benjamim. Então ficou faltando 200 mulheres, né? Mas aí eles tiveram a brilhante ideia, né, de raptar as moças quando elas estivessem dançando na festa de Siló. Então, aqueles que ficaram sem esposa poderiam ali pegar a que mais agradasse, né? Se casaria com ela, constituiria uma nova família. E assim a tribo de Benjamim foi preservada, né? Porque nenhuma das tribos poderia faltar. As tribos teriam que conservar a sua linhagem, né? Então, amadas irmãs, terminamos assim o livro de Juízes. Fiquem agora com a Marlene, com a continuação da leitura de hoje. Graças ao Senhor, começando com os Salmos, que diz assim: Deus e o seu povo, 105. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração que busca o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, você, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam
de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Capítulo 14, versículo 25. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir água, essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê esta água para que eu não mais tenha sede, nem precise ir buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher.
Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que você não conhece. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é quem semeia, outro é quem colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. 20, cara irmã, nós vamos para um versículo muito precioso para vocês. Esse versículo está em Apocalipse 4:11, que diz: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos repetir para que fique claro. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amado ouvinte, querida irmã, nós temos um hábito de, diante de Deus, pedir tudo o que eu preciso. Realmente, Ele é misericordioso e nos concede tudo o que a gente precisa, porque Ele é sempre Deus. Você precisa de cura? Você pede, Ele te dá. Você precisa de pão? Você pede, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Você precisa de água? Ele é a água viva. Ele é uma fonte a jorrar. Mas, cara ouvinte, amada irmã, chega um momento na nossa vida que nós precisamos voltar a Deus e agradecer por tudo que Ele criou, por tudo que Ele fez, em especial a mim e a você. Ele nos criou. Ele é o nosso Deus. Por Ele ter feito todas essas coisas,
Ele é digno de receber a glória e a honra. Porque todas as coisas Ele criou. Sim, todas as coisas da tua vontade vieram a existir. Amado ouvinte, você sabia disso? Que às vezes você vai tanto diante de Deus pedindo, que tem uma hora que você precisa oferecer seu coração ao Senhor. Oferecer para agradecer porque você existe. Você existe porque Ele te criou. Você existe porque Ele tem te sustentado até aqui. Para que chegar uma hora da sua vida, você dizer, meu Deus, Tu és digno de receber glória e honra. Senhor, eu abro meu coração a Ti. Eu quero Te glorificar por tudo que Tu tem feito na minha vida. Amado ouvinte, quando você abrir seu coração, você verá o quanto Deus é bom. Quanto Ele é misericordioso. Quanto que Ele te ama. Aí você vai oferecer honra e glória ao Senhor. Você vai oferecer a você mesmo. E Deus vai te amar muito. Amado ouvinte, esse tem que ser o nosso viver. Oferecer honra, glória ao nosso Senhor. Porque tudo Ele criou e hoje Ele quer reinar em nós. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Dando não só o que vocês precisam, mas que Ele também receba de cada uma de nós, cada um de vocês, honra e glória pelos séculos dos séculos. Oremos. Grandioso Senhor, nós viemos diante de Ti, Senhor, para Te glorificar, para Te dar honra por tudo que Tu és para nós. Tu nos criaste de maneira especial, Tu nos criaste para entrar em nós. Ó Senhor Jesus, a Ti rendemos glória nesta noite, a Ti rendemos louvor, porque Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse amado ouvinte que está nos ouvindo nesta hora. Senhor, Tu a criaste. Ó, Senhor, Tu tens sustentado a nossa cara ouvinte para que hoje ela possa Te dar honra, glória e louvor. A nossa amada irmã. Que possamos juntos dar honra e glória ao nosso Senhor. Porque só Ele é digno. Nosso Deus é digno. Glória seja ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Pela Tua atração, posso Te seguir, Senhor. Provo cada dia mais Teu imenso e doce amor, como flor divina és, nos vinhais de Engedi, qual fragrante mirra és, posta entre os seios meus, pela Tua atração. Posso Te seguir, Senhor, provo cada dia mais Teu imenso e doce amor, como flor de rena és, nos vinhais de Engedi, qual fragrante mirra és, posta entre os seios meus. Quero Te falar, Senhor, quero Te falar, Senhor. Outro Deus não hei de ter, outro Deus não hei de ter. Tua vida almejo mais, tua vida almejo mais, e provar Teu rico ser. Quero Te falar, Senhor, quero Te falar, Senhor. Outro Deus não hei de ter, outro Deus não hei de ter. Tua vida almejo mais, tua vida almejo mais, e provar Teu rico ser.
tua atração. Posso te seguir, Senhor, provo cada dia mais teu imenso e doce amor. Como flor de rena és nos vinhais de Engedi, qual fragrante mirra és posta entre os seios meus pela tua atração. Posso te seguir, Senhor, provo cada dia mais teu imenso e doce amor. Como flor de rena és nos vinhais de Engedi, qual fragrante mirra és posta entre os seios meus. Quero te falar, Senhor, quero te falar, Senhor. Outro Deus não